Saudações a você que me assiste pela internet. Você sabe o que significa a palavra Sesc Centenário? Você sabe o que ocorreu em 6 de janeiro de 1868? Pois bem, Sesc Centenário significa 150 anos. 6 de janeiro de 1868 foi a publicação do livro A Gênese, a primeira edição do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Este livro é constituído de 18 capítulos. E se você fosse lê-lo de ponta a ponta, desde a introdução até o capítulo final, aproximadamente você demoraria cerca de 20 horas para lê-lo. Portanto, é necessário dedicação, é necessário seriedade, é necessário um tempo para estudar todos os capítulos e meditar acerca de todas as informações que os espíritos, que Allan Kardec nos trazem em este livro. Hosanas a Allan Kardec, glória a Allan Kardec pela publicação do livro A Gênese, que enfrentando os dogmas da igreja, enfrentando os dogmas acerca de Adão e Eva, acerca da formação do planeta Terra e de muitos outros assuntos interessantes, dos milagres de Jesus, das predições de Jesus e etc. Estou com este livro publicado pela livraria Allan Kardec, a tradução é de Victor Tolendal Pacheco, com notas, apresentação e notas do professor José Herculano Pires. Eu separei, vocês podem ver aqui, alguns itens do livro para que possamos lê-lo, possamos comentá-lo e homenagear Allan Kardec pelo Sesc Centenário da publicação deste livro, o livro A Gênese. O livro tem 18 capítulos, o primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita, o segundo capítulo, sobre Deus, a existência de Deus, o terceiro capítulo, o bem e o mal, fonte do bem e do mal, o instinto e a inteligência, a destruição dos seres vivos uns pelos outros, o capítulo 4, o papel da ciência na Gênese, o capítulo 5, antigos e modernos sistemas do mundo, o capítulo 6, uranografia geral, o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a primeira criação, os sóis e os planetas, os satélites e etc. Via Láctea. Capítulo 7, esboço geológico da Terra, períodos geológicos, estados primitivos do globo, período primário e etc. Capítulo 8, teorias sobre a Terra, teoria da projeção, teoria da condensação, da incrustação e alma da Terra. Capítulo 9, revoluções do globo, idade das montanhas, dilúvio bíblico e etc. Capítulo 10, Gênese orgânica, primeira formação dos seres vivos, princípio vital, geração espontânea, escala dos seres orgânicos, o homem corpóreo. Capítulo 11, Gênese espiritual, princípio espiritual, união do princípio espiritual da matéria, encarnação dos espíritos, reencarnações e migrações e imigrações dos espíritos. Raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos, capítulo 12, Gênese mosaica, os 6 dias, o paraíso perdido. Já no capítulo 13, Allan Kardec começa a tratar dos milagres, caracteres dos milagres. Os milagres no sentido teológico, o Espiritismo não faz milagres, Deus faz milagres. O sobrenatural e as religiões. Capítulo 14, os fluidos. Qualidade dos fluidos, formação e propriedades do perispírito, olha que interessante. Catalepsias, ressurreições, curas. Capítulo 15, os milagres do Evangelho. Sonhos, estrela dos magos, Jesus caminha sobre as águas. As bodas de Caná, a multiplicação dos pães, aparições de Jesus depois de sua morte e etc. Capítulo 16, a teoria da presciência. Capítulo 17, predições do Evangelho. Ruína do templo, maldição contra os fariseus, a pedra angular, advento de Elias, a anunciação do Consolador. E o capítulo 18, os tempos são chegados, sinais dos tempos, a nova geração. Portanto, um livro que necessita realmente bastante dedicação para estudo. Vamos ler aqui um item do capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita. Então eu separei aqui o item 12.
O Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o saber, as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e por conseguinte o destino do homem depois da morte, constituem verdadeira revelação na acepção científica da palavra. O Espiritismo, portanto, vem nos revelar este mundo dos espíritos, assim como o microscópio revelou o mundo dos infinitamente pequenos, assim como o telescópio revelou as várias galáxias, os vários mundos, os vários sóis, as várias estrelas, o Espiritismo vem nos revelar o mundo dos espíritos, é a relação que os espíritos têm conosco. Então, ele, como diz Allan Kardec, constitui verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Portanto, faz-se necessário que nós dediquemos tempo em estudar o Espiritismo. Afinal de contas, todos nós faremos esta grande viagem, a passagem para o mundo espiritual. E é interessante nós sabermos como se processa a relação dos espíritos conosco e como como podemos nos encontrar em melhor situação no mundo espiritual. Sugerimos então ler aí o capítulo 1. Já no capítulo 2, que fala sobre Deus, a existência de Deus, a natureza divina, a providência e a visão de Deus, eu separei aqui um item, o item 19. E o Allan Kardec diz: Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode deixar de ser assim. Tal é o eixo sobre o qual repousa o edifício universal. É o farol do qual os raios se estendem sobre o universo inteiro. O único que pode guiar o homem em sua pesquisa da verdade. Ao segui-lo não se extraviará nunca, e se tem se descaminhado com tanta frequência, é por não ter seguido o caminho que lhe é indicado. Tal é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para julgá-las, o homem tem um padrão rigorosamente exato nos atributos de Deus, e ele pode afirmar a si mesmo com certeza que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que esteja em contradição com um só destes atributos, que tenda não só a anulá-los, mas simplesmente a enfraquecê-los, não pode estar com a verdade. Portanto, esses atributos de Deus que Allan Kardec elenca aqui no item 19, que trata durante todo o capítulo 2 do livro A Gênese, eles constituem um farol para todas as religiões, todas as crenças que não estiverem de acordo com esses atributos não podem estar no caminho correto. Faz-se, portanto, necessário que possamos dedicar tempo estudando este capítulo e meditando acerca dessas informações que Allan Kardec e os Espíritos nos trazem. Já o capítulo 3, o bem e o mal, origem do bem e do mal, extinta inteligência, destruição dos seres vivos uns pelos outros, nós separamos aqui um item para estudarmos, o item 10. Olha, o item 10 fala, o item 9, melhor dizendo. Sendo o mal o resultado das imperfeições do homem, e sendo o homem criado por Deus, dir-se-ia, ter Deus criado senão o mal, pelo menos a causa do mal. Tivesse ele feito o homem perfeito, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude de seu livre arbítrio, ele não é fatalmente levado nem ao bem nem ao mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse o fruto do seu próprio trabalho, a fim de que tivesse o mérito desse trabalho, do mesmo modo que carrega a responsabilidade do mal, que é feito por sua vontade, levanta-se, pois, a questão de saber qual é no homem a fonte da propensão ao mal. Portanto, Allan Kardec aqui asseverando que Deus, sendo soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito, ele nos criou simples e ignorantes, nós todos tivemos o mesmo princípio, vamos desenvolvendo a nossa inteligência e o nosso livre-arbítrio à medida que nós vamos tendo as nossas vidas sucessivas, vamos nos desenvolvendo e todos nós vamos atingir esta perfeição. Então estamos todos submetidos à lei do progresso para que, desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, pudéssemos aplicá-lo
no nosso próprio desenvolvimento e no desenvolvimento das pessoas que convivem conosco. Portanto, Deus ele não criou o mal. O mal é simplesmente de origem humana. E o mal de hoje, a pessoa que é má hoje, ela com certeza se libertará de todas as suas más paixões e se tornará um espírito puro. O capítulo 4, o papel da ciência na Gênese, separei aqui o item 3. O homem foi impotente para resolver o problema da criação até que a ciência lhe deu a chave. Foi preciso que a astrologia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse que aí mergulhasse suas vistas, que pelo poder do cálculo determinasse com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade, que a química lhe ensinasse as transformações da matéria e a mineralogia lhe revelasse os materiais de que se compõe a crosta terrestre, que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual do próprio globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia deviam iniciá-lo na filiação e na sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia ele foi capaz de seguir os traços da humanidade através das idades. Todas as ciências, numa palavra, se completam umas às outras. E assim lhe trazem seu contingente indispensável conhecimento da história do mundo. Caso elas não existissem, o homem não teria por guia outra coisa senão suas primeiras hipóteses. Portanto, Moisés não tinha física, não tinha química, não tinha antropologia, não tinha astronomia, não tinha a matemática, não tinha todas as ciências que hoje nós temos. Como é que ele poderia explicar a formação do planeta Terra de uma maneira diferente daquela que ele explicou? Então hoje, com todas essas ciências que nós temos, a arqueologia, a geologia estudando as várias camadas da Terra, os períodos que estas camadas foram criadas, o tempo que foi criado essas camadas, a astronomia estudando o movimento dos astros, a formação dos planetas e etc., vem nos descortinar, vem nos trazer novas informações para que pudéssemos compreender a formação do planeta Terra e a formação também de outros planetas no universo. Então, o papel da ciência na Gênese, ele é muito importante. Vamos para outro item. O item, quero ler aqui o item 33. Já o item 33 é do capítulo 6, Uranografia Geral, que fala sobre a Via Láctea, fala sobre as estrelas fixas e etc., os desertos do espaço. O item 33 é o seguinte: com efeito, a Via Láctea é um campo semeado de flores solares ou planetárias, que brilham em sua vasta extensão. Nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desses globos radiantes, dos quais se compõe a Via Láctea. Porém, apesar de suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e à grandeza de seu império, não ocupa senão um lugar inapreciável nesta vasta criação. Pode-se encontrar uns 30 milhões de sóis semelhantes a ele, os quais gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros por mais de 100 mil vezes do tamanho do raio da órbita terrestre. Então, nós temos a informação de 30 milhões de sóis semelhantes ao nosso Sol, 30 milhões. Mas o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que na nossa Via Láctea nós temos entre 200 e 400 bilhões de estrelas. E os cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, dizem que existem 17 bilhões de planetas semelhantes ao planeta Terra. E aqui o livro A Gênese diz 30 milhões de sóis semelhantes ao nosso. Então, sóis de fato semelhantes, de mesma densidade, de mesma luminosidade, mas sóis também há muitos sóis maiores, de luminosidade maior, de luminosidade melhor. Então o Espiritismo já nos descortinando, nos revelando, né, as informações brilhantes já em 1868. Um capítulo muito interessante. Já no próximo capítulo, Esboço Geológico da Terra, eu separei aqui o item 13. O item 13, o Allan Kardec fala o seguinte, olha: o estudo das camadas geológicas atesta
conforme foi dito, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e dividem as suas histórias em diversas épocas. Essas épocas constituem o que se denominam os períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese. Contam-se 6 principais, designados pelos nomes de período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Os terrenos formados durante cada período são também chamados terrenos primitivos de transição secundários. Assim se diz que tal ou qual camada ou rocha, tal ou qual fóssil, se encontra nos terrenos de tal ou qual período. Portanto, Allan Kardec dizendo aqui que nós temos várias camadas geológicas e que, de fato, é impossível que o planeta Terra tivesse sido criado em 7 dias, como se encontra lá na Gênese mosaica. Então, nós devemos e necessitamos estudar a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento, e aí, de duas uma, ou a Bíblia é a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, então Deus está errado, porque a ciência está nos comprovando que o mundo não pode ter sido criado em 7 dias. E se não é a palavra de Deus, então é a palavra dos homens. E como nós temos várias ferramentas, várias ciências, hoje a física, a química, a botânica, a geologia, a mineralogia, a astronomia, a arqueologia, a paleontologia, a antropologia e outras ciências nos ajudam a compreendermos a formação do planeta Terra e a compreendermos tudo isso que nos trouxe aqui também o Espiritismo já em 1868. No outro capítulo, o capítulo 10º, demos uma pulada aqui, fomos para o capítulo 10º, a Gênese Orgânica. Eu separei aqui 2 parágrafos do último item, o item 30. Então Allan Kardec diz assim: bem, exclamação, o Espiritismo, esta loucura do século XIX, segundo os que querem permanecer na praia terrestre, nos revela todo um mundo de importância muito maior para o homem, que a América. Pois nem todos os homens vão para a América, ao passo que todos, sem exceção, vão para o mundo dos espíritos, fazendo incessantes travessias de uma região para outra. Chegados ao ponto em que estamos, da Gênese, o materialismo se detém, ao passo que o Espiritismo prossegue suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual. Portanto, Allan Kardec dizendo, meu filho, todos vamos morrer. O Espiritismo é mais importante ainda que a descoberta da América. Nem todos vão para a América, mas todos vamos para o mundo espiritual. Então, por que não estudarmos o Espiritismo? Por que não estudarmos essas relações do mundo dos invisíveis, do mundo dos espíritos para conosco? Faz-se necessário que a gente estude, porque esta é a viagem que todos vamos fazer. A partida para o mundo espiritual. De fato, do mundo espiritual nós viemos, estamos aqui temporariamente e partiremos para o mundo espiritual, que é a nossa casa, a casa da onde nós viemos. Um outro item que eu separei aqui, o item do capítulo 11, a Gênese espiritual, fala sobre a raça adâmica. Allan Kardec no item 38. Segundo o ensino dos espíritos, é uma das grandes imigrações, ou se assim o quisermos, uma dessas colônias de espíritos vindos de outra esfera, que deu nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão, a qual por essa razão é denominada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra era povoada desde tempos imemoriais, como a América o era quando para ali foram os europeus. A raça adâmica, mais adiantada que as que haviam precedido na Terra, é com efeito a mais inteligente. É ela que empurra todas as outras em direção ao progresso. Portanto, é uma raça, são espíritos que vieram, que tinham mais inteligência do que aqueles que aqui estavam e que empurraram o progresso, que nos ajudaram o planeta Terra, nos trazendo bastante informações, bastante conhecimento. Um outro item que eu separei, já vamos agora aqui falarmos sobre os milagres. Os milagres segundo o Espiritismo. Caracteres dos milagres. Então eu separei aqui o item número 6.
que fala sobre uma parte aqui, o Espiritismo não faz milagres, o item número 6. O ambiente no qual atuam os espíritos e os meios de execução não são mais os mesmos que no estado de encarnação. E por isso os efeitos são diferentes. Tais efeitos não parecem ser sobrenaturais, senão porque são produzidos com o auxílio de agentes que não são aqueles dos quais nos servimos. Porém, desde o instante em que tais agentes existem na natureza, e que os fatos de manifestações se realizam em virtude de certas leis, nada há de sobrenatural nem de maravilhoso. Antes de conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam como prodígios aos olhos de certas pessoas. Logo que a causa foi conhecida, o maravilhoso desapareceu. O mesmo sucede com os fenômenos espíritas. Não sai mais da ordem das leis naturais que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros que foram a fonte de uma quantidade de crenças supersticiosas. Portanto, os fenômenos espíritas são fenômenos naturais. E o perispírito, que nós vamos estudar no capítulo 14 deste livro, a Gênese, ele oferece a chave para todos os fenômenos. Perispírito para todos esses fenômenos espíritas. O perispírito, que é o liame que une a alma ao corpo. No mundo espiritual está o espírito com o seu perispírito. No momento da concepção começa a ligar-se o perispírito ao corpo em formação. O perispírito é uma das transformações do fluido cósmico universal. Ele é semimaterial, liga-se a parte material à matéria, liga-se a parte espiritual ao espírito. Quando o corpo morre, parte o espírito com o seu perispírito para o mundo espiritual. Quando o espírito reencarna, o perispírito liga-se à matéria que está em formação. No livro dos Espíritos há um exemplo de Allan Kardec dizendo que a casca da laranja é o corpo, o perisperma seria o perispírito e o suco propriamente dito o espírito. Ou um outro exemplo também citado na codificação espírita, o espírito seria um balão, uma bexiga, o perispírito seria o cordão e o poste seria o corpo. Então, o espírito ligado por seu perispírito através do corpo. E compreendendo o perispírito, a gente vai compreender um monte de fenômenos, os fenômenos espíritas que saem do maravilhoso, do sobrenatural, para poderem ser explicados por essas leis espirituais, essas leis que nós compreendemos aqui com o Espiritismo. Ok? Muito bem. Fazer aqui alguns comentários sobre o capítulo dos milagres, sobre o capítulo que trata sobre os milagres de Jesus, sobre as curas e etc. Estou aqui no capítulo... estamos aqui ainda no capítulo 14. Eu separei aqui um item do capítulo 14. Os fluidos. Então eu separei o item 36. Separei sobre os agêneses. Então o que são os agêneses? Vamos entender o que são os agêneses. Deve-se notar que as aparições tangíveis não têm senão as aparências da matéria carnal. Porém, não são as suas qualidades. Não as suas qualidades. Em razão de sua natureza fluídica. Não podem ter a mesma coesão. Porque na realidade não se trata de carne. Elas se formam instantaneamente e do mesmo modo desaparecem, ou se evaporam pela degradação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e depois não são mais vistos, sem saber de onde vieram, como vieram, nem onde vão. Não se poderia matá-los, nem os acorrentar, nem os prender, pois não possuem o corpo carnal, os golpes que lhes fossem infligidos os seriam no vácuo. Tal é o caráter dos agêneres, com os quais podemos tratar sem duvidar do que sejam, mas que jamais demoram por muito tempo. E não podem tornar-se comensais habituais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Então, o que são os agêneres? É um espírito que no mundo espiritual encontra-se com o seu perispírito. Uma das propriedades do perispírito é a tangibilidade, ou seja, tornar-se tangível. Ele torna-se tangível, ou seja, eu posso apalpar, eu posso pegar. Não é? Nós, todos os encarnados teriam possibilidade de vê-lo,
se ele tornasse visível, poderíamos vê-lo. Se o Espírito se tornar visível aqui, nós poderíamos vê-lo, poderíamos apalpá-lo, ok? E aí Allan Kardec fala, aliás, há em toda sua pessoa, em seus ademanes, algo de estranho e de insólito, que se relaciona com a materialidade, com a espiritualidade. Seu olhar vaporoso e penetrante ao mesmo tempo não tem a nitidez do olhar dos olhos da carne. Sua linguagem breve e quase sempre sentenciosa nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. Sua aproximação faz experimentar uma sensação particular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de medo, e embora os tomemos por indivíduos iguais aos demais do mundo, involuntariamente se diz, eis um ser singular. Então é uma das propriedades do perispírito, tornar-se visível, tornar-se tangível, e assim não há nada de sobrenatural, não há nenhum milagre, tudo pode ser explicado através do estudo do perispírito e de suas propriedades, que nós vamos encontrar bastante detalhes também em O Livro dos Médiuns, bastante detalhes no capítulo 14 do livro A Gênese, e também outras dezenas de detalhes sobre o perispírito na Revista Espírita de Allan Kardec. Vamos em frente. Separei aqui também outro item de um outro capítulo, do capítulo 15 do Evangelho, que fala sobre os milagres do Evangelho. O capítulo 15 fala sobre os milagres. Aqui um parágrafo bastante interessante, que muitos já conhecem e talvez alguns ainda não. Eu vou ler aqui para vocês. Nas curas que Jesus operava, agia como médium, ou seja, o médium ele é um intermediário. Então, eu, médium, sou um intermediário dos espíritos. O médium psicofônico é um intermediário. Os espíritos utilizam-se do instrumento para falar, para escrever. Utilizam-se do instrumento para se mostrar. Então, o médium vidente utiliza-se do instrumento para... Muitos médiuns ouvem, outros veem, outros falam, outros escrevem, pintam, etc. Uma variedade imensa de médiuns que nós podemos encontrar bastante detalhes no livro dos médiuns e também nas outras partes da Revista Espírita, etc. Então, nas curas que operava, agia como médium, não é? Allan Kardec falando de Jesus. Pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador? Não, pois o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele que assistia e auxiliava os demais. Agia, pois, por si mesmo, em vista de seu poder pessoal, tal como o podem fazer os encarnados em certos casos, e na medida de suas forças. Então ele agia por si mesmo, ele não era médio, não era intermediário de ninguém. Então a natureza de Jesus, realmente um poder fantástico, uma energia fantástica. Aliás, qual seria o espírito que ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-los de os transmitir? Se ele recebesse um influxo estranho, não poderia ser senão de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, era o médium de Deus. Jesus era o médium de Deus. Então, falando sobre a natureza de Jesus, o poder que Jesus tinha, a sua moral, a sua energia. Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, como muito bem foi definido na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Separei aqui também a parte que fala sobre as ressurreições, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim está em Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. E eu vou ler aqui para os senhores e as senhoras. No dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e seus discípulos o acompanhavam com uma grande multidão de povo. Quando estavam perto da porta da cidade, sucedeu que traziam um morto,
a enterro. Tratava-se do filho único de sua mãe, que era viúva, e havia grande número de pessoas da cidade com ela. O Senhor, tendo-a visto, trouxe de compaixão por ela e lhes disse: Não chores mais. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que conduziam pararam. Então disse: Jovem, levanta-te, eu te ordeno. Ao mesmo tempo, o morto se ergueu, sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Veja que fato interessante. Estava morto, estava sendo enterrado, estava no caixão. Jesus apareceu e falou: Eu te ordeno, levanta-te. Um milagre. Como é que a gente pode explicar isso? É um verdadeiro milagre. Mas Allan Kardec, obviamente, deu outra explicação. Nós vamos ver. E aí, continuando. Todos que estavam presentes foram tomados de terror e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre espalhou-se por toda a Judéia e em todos os países em seu derredor. Então, como é que pode uma criatura, um homem, Jesus, dizendo: levanta-te? Um homem, a criatura estava no caixão, estava prestes a ser enterrada. Então, um milagre. E olha o que Allan Kardec fala. O fato da volta à vida corporal de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza e, por conseguinte, mais miraculoso. Ora, não é necessário recorrer a esta ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas pelo Cristo. Então não é necessário. Se entre nós as aparências enganam por vezes os profissionais, os acidentes dessa natureza deviam ser bem mais frequentes num país onde não se tomasse nenhuma precaução e onde o sepultamento fosse imediato. Há, pois, toda a probabilidade de que nos dois exemplos acima citados, a filha de Jairo, e o filho da viúva Naim, apenas houve síncope e letargia. Jesus mesmo diz positivamente em relação à filha de Jairo. Não li aqui, mas quem tiver interesse leia, A filha de Jairo: Esta moça não está morta, ela apenas está adormecida. Dado o poder fluídico que possuía Jesus, nada há de espantoso que o fluido vivificante, dirigido por uma forte vontade, haja reanimado os sentidos entorpecidos, e mesmo que ele tenha podido voltar ao corpo ou espírito prestes a deixá-lo, enquanto o liame perispiritual, aquilo que nós estamos falando, não estivesse definitivamente rompido. Então, a filha de Jairo, o filho da viúva Naim, Lázaro, estavam em processos de letargia. Eles não haviam morrido, o perispírito não havia se separado. Então veja, se nós compreendermos o perispírito, vamos compreender os fenômenos de visão dos espíritos, nós vamos compreender os fenômenos dessa ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, de Lázaro, e etc, etc. Separei aqui também aparições de Jesus após a morte. Então Jesus, ele apareceu para Maria de Madalena, apareceu para os apóstolos e etc. Jesus, o que aconteceu? O corpo morreu, mas Jesus estava no mundo espiritual com o seu perispírito. O seu perispírito se tangibilizou, puderam tocar, o Tomé tocou, e pensou que estava tocando o corpo de Jesus, mas o que era? O perispírito tangibilizou-se, Jesus mostrou-se na aparência que ele tinha quando vivo, a aparência de Jesus, os cabelos, a vestimenta, etc. Jesus se tangibilizou e depois desapareceu, apareceu para Maria de Madalena, para os apóstolos e etc. Então, se nós compreendermos o perispírito, se nós estudarmos o Espiritismo com dedicação, com afinco, com amor, levando essas 20 horas pelo menos para estudarmos o livro A Gênese, e outras 20 horas para estudarmos cada livro da codificação espírita, que são mais ou menos, o tamanho dos livros são mais ou menos semelhantes, nesses 5 livros nós temos que nos dedicar pelo menos 100 horas. Mas a revista é espírita, então é preciso que a gente se dedique no estudo da compreensão desses fenômenos. Nós jamais vimos sequer uma folha morta ressuscitar. Separei aqui também o item 66. O item 66, que fala
sobre o corpo de Jesus. Corpo de Jesus. Há muitos que falam que Jesus teve um corpo fluídico, mas Allan Kardec tem uma opinião completamente diferente sobre isso. Jesus teve um corpo carnal como todos nós tivemos. E aqui eu quero ler para os senhores o item 66. Se durante a sua vida Jesus tivesse estado nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que ele assim era, será retirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos, que havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele era a sua aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua oração a Deus para que afastasse o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo até seu último grito no momento de entregar o Espírito, não teria sido senão um vão simulacro, para enganar com relação à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna de um homem honesto e simples, quanto mais, e por mais forte razão de um ser também superior. Numa palavra, teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis, pois resultariam em diminuí-lo moralmente em lugar de o elevar. Jesus teve, pois, como todos, um corpo carnal e um corpo fluídico, perispírito, o que é confirmado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram a sua vida. Ok? Muito bem. Estamos chegando nas predições do Espiritismo e eu separei aqui o item 35 deste capítulo das predições, capítulo 17, o item 35, que fala sobre a anunciação do Consolador. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. E orarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que este mundo não pôde receber, pois não o vê. Mas vós o conhecereis, pois ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo quanto vos tenho dito. São João capítulo 14, versículos 15 e 16, 17 e 26, e o Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 6. Então, Jesus não disse tudo o que nós precisaríamos saber. Lógico que com relação à moral, com relação à caridade e ao perdão, tudo se encontra no Evangelho. Mas havia muitas coisas ainda que era necessário que nós soubéssemos. E agora que nós estamos com essa inteligência suficientemente avançada, com as ciências avançadas, Jesus nos enviou este Consolador, o Consolador prometido, que está caracterizado na doutrina espírita. E ele fala aqui, mas vós o conhecereis, pois ficará convosco e estará em nós. Então, ou seja, não é a volta de Jesus voltando em um outro corpo. Ficará convosco e estará em vós, ou seja, ficará é um corpo de doutrina, é a doutrina espírita, que ficará conosco e estará em vós. Então, a doutrina espírita realmente é a terceira revelação, é o Consolador prometido por Jesus, que nos acalenta, que nos auxilia, que nos explica de onde viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos, fala sobre esse Deus Pai, um Deus bom, um Deus soberanamente justo e bom. Aqui uma outra profecia, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias espalharei meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Ou seja, aqui Jesus, né, a informação que nós vemos aqui nos Atos, em Joel, onde Jesus nos disse, olha, a mediunidade
vai se espalhar de uma tal forma, como nós vemos hoje a mediunidade em todos os segmentos da sociedade. Nós temos aí muitos médiuns, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então quem que eram os profetas? Eram os médiuns. E hoje quantos médiuns nós temos, né? Nos revelando, não só no espiritismo, porque o médium nós podemos encontrar em todos os segmentos da sociedade, em todas as religiões. Né? Então é uma das profecias. E finalmente o capítulo 18, Sinais dos Tempos, as Novas Gerações, do livro A Gênese, nos informando que nós estamos passando por um momento de transição planetária, que nós vamos passar de mundo de expiação e de provas para um mundo de regeneração, aonde o bem será superior ao mal, aonde nós teremos, não é, muito mais oportunidades de desenvolvimento, onde as pessoas estarão voltadas para o bem, para o belo, para o nobre, para o justo. Então nós estamos passando por este momento de transição, esses sinais dos tempos. Os espíritos missionários estão vindo de outros planetas, de planetas mais avançados. Temos um livro aí de Divaldo Franco que fala sobre isso, sobre esse momento de transição planetária. Então estão encarnando espíritos aqui conosco que vão avançar as nossas ciências, vão avançar, enfim, tudo o que nós precisamos para que neste terceiro milênio nós possamos nos transformar em um planeta de expiação e de provas para um planeta de regeneração, um planeta onde nós vamos viver melhor, com mais tranquilidade, viver com mais harmonia, onde vamos ter pessoas que respeitam todas as religiões, pessoas que respeitam todos os homens, as maneiras de pensar diferente. Nós vamos ter realmente um planeta transformado e todos nós estamos sendo convidados para ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Deixo aqui então a minha singela homenagem, a minha simples e humilde homenagem a Allan Kardec, este missionário que foi Allan Kardec, este homem que trabalhou, que lutou para que pudéssemos receber o Consolador prometido, para que pudéssemos receber a terceira revelação. É uma honra podermos participar do Sesc Centenário da publicação de O Livro A Gênese. Participamos do Sesc Centenário de O Livro dos Espíritos, quando ele completou 150 anos, em 2007. Participamos do Sesc Centenário de O Livro dos Médiuns, em 2011. Do Sesc Centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, em 2014. Do Sesc Centenário de O Livro Céu e Inferno, em 2015. E, finalmente, o Sesc Centenário de O Livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Glória a Allan Kardec. Hosanas a Allan Kardec, que Allan Kardec receba o nosso carinho, o nosso abraço de gratidão, que possamos levar para todos os nossos irmãos, para todos os nossos amigos, a consolação que o Espiritismo nos oferece, a consolação, o Evangelho de Jesus, o Evangelho redivivo que nós encontramos, é o Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação que os nossos entes queridos não morreram, que os nossos entes queridos partiram, que nós vamos nos encontrar, que a verdadeira família não é a família consanguínea que devemos respeitá-la, mas a verdadeira família é a família espiritual. Mesmo dentro, muitas vezes, da nossa família, nós temos dificuldades, pessoas que pensam diferentes, pessoas que muitas vezes não nos respeitam. E fora da nossa casa nós encontramos amigos, encontramos pessoas que constituem aquela nossa família, que nós temos afinidade de pensamentos, de ideias. Mas o Espiritismo nos explica que nós temos a família que nos é necessária. Nós temos o pai e a mãe, os filhos, os parentes próximos, aquela constelação familiar que podemos muito bem estudar no livro de Joana de Ângeles, Constelação Familiar, a família necessária. Glória a Allan Kardec, glória a este espírito de escola, a este missionário. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado por nos dedicar
este livro, a Gênese. Muito obrigado por nos descortinar este mundo espiritual. Muito obrigado pelo seu trabalho de dedicação de horas a fio, escrevendo com a luz de vela, divulgando o espiritismo pela Europa, viajando a cavalo, viajando de carruagens, né? Com tanta dificuldade, com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigado, mestre. Que Deus nos abençoe e abençoe você que teve a paciência de escutar-me até agora. Se você gostou desta homenagem, dê o seu like. Se você tem interesse, também assista a outros vídeos que eu carreguei no YouTube, na internet, e que possamos fazer a nossa parte. Possamos sermos realmente pessoas mais pacificadas, que nos pacifiquemos, porque, como o Gandhi dizia, que nós possamos ser o mundo que nós desejamos. Um abraço, até o próximo vídeo.